Boa tarde a todos. Já convido a todos a comporem a mesa. O doutor Fernando Tasso, a doutora Núria Lopes, o doutor Walter Capanema. Eu vou apresentá-los e a gente inicia pela hora que a gente está apressando um pouquinho. A gente vai começar com o doutor Fernando Tasso, que ele vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e Administração Pública. Doutor Tasso é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem MBA em Gestão e Governança de Tecnologia da Informação, é coordenador de Tecnologia de Informação e Direito Digital da Escola da Magistratura de São Paulo e coordenador também do Núcleo de Estudos de Direito Digital da mesma escola. É professor convidado dos cursos de Direito Digital e Privacidade de Dados do INSPER e é também docente de pós-graduação, Direito Digital na PUC, EBRAD e FAAP. Bem-vindo, professor. Eu precisaria ter a referência do notebook. Tem como a gente trazer isso para casa? Topa trocar comigo um pouquinho, Walter? Peço licença à coordenação para poder trocar de lugar com o professor Walter Capanema, porque eu, diferentemente da eloquência do Dr. Walter e da doutora Núria, eu preciso me apoiar nos slides e vocês constatarão que essa diferença fará muita diferença ao final, pela eloquência dos demais. De todo modo, como está no pendrive, está PGE. Começa em PGE primeiro. Isso, primeiro. Isso. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Tasso. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a coordenação deste curso, na pessoa do professor Rodrigo Valadão e da doutora Tatiane também, e dizer que para mim é uma grande honra estar aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que é uma entidade parceira, uma entidade do sistema de justiça, e tal como o Tribunal de Justiça de São Paulo também está preocupada com a questão da proteção de dados. Eu vou abordar o tema a partir da perspectiva de quem está engajado na introjeção da Lei Geral de Proteção de Dados no Tribunal de Justiça de São Paulo. Queria, antes de mais nada, agradecer à presidente da mesa, aos demais colegas que são meus parceiros de outros embates acadêmicos, mas são, na verdade, grandes referências para mim, professor Walter Capanema e doutora Núria. Enfim, eu gostaria de falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados a partir do paralelismo entre os princípios de proteção de dados e os princípios da administração pública. Não é? A Lei Geral de Proteção de Dados ela tem um capítulo específico, o capítulo 4, que trata especificamente da Lei Geral de Proteção de Dados em sua aplicabilidade no poder público. E aí, como poder público, todos os órgãos de justiça naturalmente estão, assim como membros da administração indireta. Não é? Mas eu gostaria de pontuar inicialmente quais são os macro desafios do poder público na introjeção da Lei Geral de Proteção de Dados às suas rotinas de trabalho. Diferentemente do setor privado, em que, dependendo da competitividade, é possível se fazer investimentos sem todo o trâmite burocrático, licitatório da administração pública, nós temos que recorrer à academia. E a doutora Núria Lopes é uma partícipe do nosso grupo de estudos no Tribunal de Justiça de São Paulo e que provê esses insumos para que a gente possa caminhar nessa senda, não é? Mas me parece que o principal desafio consiste na sensibilização dos stakeholders. Quem são esses stakeholders? São aqueles que vão patrocinar o projeto. Então, no Tribunal de Justiça de São Paulo é a presidência do Tribunal de Justiça, na Procuradoria-Geral do Estado, ou Procurador-Geral do Estado. Como convencê-los de que a Lei de Proteção de Dados não é apenas mais um marco regulatório, mas é algo absolutamente essencial. A institucionalização do processo. Ter a alta administração como sendo o patrocinador do projeto não é a única, eu acabei invertendo, na verdade os stakeholders são todos aqueles envolvidos no processo, não só as pessoas da administração de cada
órgão público, como também os próprios usuários do serviço. Não é? Isso vai desde, por exemplo, na Procuradoria de Estado, vai desde o assistente, do assessor, do procurador do Estado e daqueles procuradores de Estado que estão na estrutura administrativa. Né? Uma sensibilização de toda a estrutura de poder. E a institucionalização, aí sim, o sponsorship, é conseguir transmitir àquele que procede à tomada de decisão da importância da observância da regulação. O engajamento. O engajamento se faz mediante a percepção de valor que a proteção de dados traz para o melhor desempenho da atividade pública. Existe um artigo específico na Lei Geral de Proteção de Dados que prevê a obrigatoriedade, por exemplo, dos dados que estão em base de dados públicas estarem estruturados e serem guardados de forma interoperável. Para que isso? Para que isso seja, logicamente, obedecidos determinados pressupostos, permitir o compartilhamento entre órgãos da própria administração pública com vistas a quê? Dar mais efetividade às políticas públicas, correto? Uma grande dificuldade, não é, doutora Núria? O desenvolvimento de uma metodologia própria. Quando, por exemplo, no Tribunal de Justiça, me foi incumbido pela Escola da Magistratura de apresentar, por exemplo, um plano para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, eu disse, infelizmente, eu não sei. Na verdade, pouquíssimas pessoas o sabem. Né? Então, temos que beber de um manancial profícuo, por exemplo, a academia. Então, por conta disso, eu lidero um grupo de estudos na Escola da Magistratura justamente para, ouvindo grandes referências do setor, poder formar uma metodologia própria, porque acreditem, uma metodologia trazida para o setor, trazida do setor privado para o setor público, não se encaixa de uma maneira tranquila. Né? Existem questões culturais em cada órgão público, existem questões históricas que devem ser observadas. E aqui eu trago, por exemplo, uma das primeiras dúvidas que nós tivemos, doutor Valadão. Por exemplo, se o DPO no tribunal deveria ser um desembargador. Afinal, com que autoridade um mero juiz de direito falaria com os órgãos da alta administração, como corregedoria, presidência e tudo mais, investido do cargo de DPO. Pois bem, uma vez que chegamos a essa conclusão, quais seriam os requisitos, né, do DPO? O que ele deveria ter para poder bem exercer a função? A figura do DPO, ela deveria estar aonde? Ela deveria estar conectada a que parte? A parte de compliance, de conformidade. Então estaria mais agregada, por exemplo, à diretoria de controle interno do que a própria parte de TI. Muito embora é muito natural que nós depositemos mais fé na tecnologia do que nas pessoas, não é? Então, todo mundo falou assim, não, vamos desenvolver um sisteminha que vai resolver o problema, né? Mas na verdade não é. A gente está falando aqui de processo de trabalho. E, finalmente, a introjeção de uma cultura de proteção de dados. Eu costumo brincar que não adianta você ter o melhor sistema de proteção de dados se você, por exemplo, deixa o processo aberto, ainda os físicos, em cima da mesa, com a sua porta destrancada e seu Windows destravado. Né? Isso é uma brecha de segurança incrível, né? Que não tem nada a ver, por exemplo, com a tecnologia. Isso me lembra muito as fases do luto, né? Que a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ela desenvolveu essa teoria sobre as fases do luto. E eu tenho certeza que todos nós já passamos ou vamos passar por isso. Né? O impacto da LGPD no poder público, nas empresas, se assemelha muito a essa situação. Começa com uma negação. Não é possível. Quem foi que fez essa lei? Né? Depois a raiva. Pelo amor de Deus, eu vou ter que contratar uma ferramenta, eu vou ter que investir em pessoal, montar um grupo de trabalho para fazer. Não é possível, eu não vou fazer isso. Depois a barganha, puxa vida, eu vou ter que fazer. Será que eu consigo? Será que vai ter extensão da vacatio legis? Né? Será que a gente não consegue fazer um acordo com o CNJ para a gente estender um pouquinho mais? Depois vem a depressão, fala, meu Deus do céu, dia 16 de agosto está aí, eu nunca vou conseguir fazer isso. E finalmente a aceitação. Né? E aí que a gente faz a pergunta que é fundamental. No âmbito da administração pública, qual a infração mais grave? A infração mais grave é você infringir um princípio de proteção de dados ou você infringir um princípio constitucional da administração pública? Talvez a resposta intuitiva seja um princípio administrativo, não é? Afinal, está na Constituição, não é?
Mas vamos dar uma olhadinha nos princípios de proteção de dados. O que são princípios, né? Para a gente começar. Eu prometo que eu vou bastante rápido, não só porque o meu voo já está quase saindo, não é por isso. Porque muito me apraz estar aqui. Mas para não enfastiá-los e mesmo porque esse material depois ficará disponível, vou deixar para estudo detalhado de vocês. Mas o fato é que os princípios, diferentemente da regra, são uma fonte, uma norma jurídica de forte conteúdo valorativo. Ela é dotada de generalidade, indeterminação e abstração. Ela, diferentemente da regra, incidem simultaneamente. Então, quer dizer, não adianta falar, olha, dos 10 princípios, na verdade 11 princípios, né, que o da boa-fé está escondidinho no caput. Dos 11 eu vou obedecer 7, está ótimo, que já tenho a maioria aqui. Não adianta. Para o José Cretella Júnior, por exemplo, os princípios são os alicerces, os fundamentos da própria ciência. Não é? E a regra, por outro lado, ela é uma espécie de norma jurídica que materializa esses valores principiológicos. Por que eu estou falando de regra e princípio? Porque a gente vai ver que o princípio de proteção de dados, muito obrigado, ele está necessariamente atrelado a uma regra. Então, ao violar uma regra, você está violando um princípio de proteção de dados, e aí a gente vai ver aonde isso vai dar. Quais são esses princípios? Olha lá o da boa-fé, que está lá no caput, esquecidinho, como 11º, né, o camisa 11, que é o treinador, que está lá mais irradiando para todo o sistema, né, um direcionamento ético em toda operação de tratamento de dados. Princípio da finalidade, eu vou passar rapidamente, mas preconiza que, basicamente, o tratamento de dados ele deve visar a um objetivo específico, uma finalidade específica, né, e informada. Essa finalidade, esse tratamento, ele tem que ser feito de acordo com uma justa expectativa do titular e pelos meios adequados, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um certame da melhor poesia entre os servidores do judiciário, eu devo fazer a captação não só do conteúdo, como também dos dados pessoais dos participantes de uma forma adequada. Não adianta, por exemplo, eu fazer uma lista aberta e falar, vejam os poetas do tribunal. Não é isso que se propõe, não é? Então, a lista com os dados pessoais dos participantes, elas devem ser coletadas e armazenadas em meio seguro a cumprir justamente a finalidade esperada por ele, ou seja, para o certame, não para depois qualquer outra finalidade, muito menos persecutória. O princípio da necessidade, também tratado como o princípio da minimização no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que diz o seguinte: se você precisa de 3, 4 dados, não pegue 12, né? Porque isso é uma pepita de plutônio que você guarda nos seus bancos de dados, que em caso de vazamento, o que é incidental, ou de compartilhamento irregular, o que já é um ato voluntário mais desinformado, gera consequências funestas. Então, que se tenha a menor quantidade possível de dados. Princípio do livre acesso. Isso é replicado no elenco de todos os direitos do titular de dados, né, no artigo 18, sobre a possibilidade de uma consulta facilitada e gratuita sobre a fonte e a duração do tratamento. Né? Qualidade de dados. Nós vamos ver que, principalmente com essas tecnologias atreladas à quarta revolução industrial, como Big Data, inteligência artificial, que foi muito bem falada na parte da manhã e do começo da tarde, né? Se você parte de dados sem qualidades, dados desatualizados, que não refletem mais a personalidade daquele indivíduo cujos dados se referem, você vai tirar conclusões naturalmente equivocadas. Princípio da transparência, que preconiza que todo aquele que proceder à operação de tratamento de dados deve fazê-lo de forma clara, precisa e prover informações facilmente acessíveis ao titular. Tá? Princípio da segurança, que diz respeito a uma vulnerabilidade conhecida, portanto, você toma medidas de segurança para que aquilo não se materialize. E a prevenção diz respeito com medidas muitas vezes não antevistas, e aí é a diferença, né? Que você toma medidas protetivas, medidas que antevêm eventual problema, para que nada disso venha a acontecer. Tudo isso está preconizado na família de normas de 27.000, ISO 27.000, né? Mas enfim, foi trazido ao patamar legal na categoria de princípios. Princípio da não discriminação, logicamente, né? A coleta de dados, o tratamento de dados não pode levar a um viés discriminatório, por óbvio. E finalmente, e esse sim, talvez um dos mais importantes da administração pública, o princípio da responsabilização e prestação de contas.
tratar dados de maneira responsável não é obrigação de meio, é obrigação de fim. Você deve fazer isso com accountability, que é a responsabilidade, e a prestação de contas, que é a possibilidade de você vir sim a ser culpado pelo não tratamento adequado. E, de novo, não é uma obrigação de meio, é uma obrigação de fim, de resultado. Pois bem, quais são as regras que, por exemplo, alçam os princípios a verdadeiros vetores de concretude de garantia de direitos na proteção de dados? Vejam, por exemplo, no artigo 4, que eu enuncio aqui, tem essas quatro matérias às quais a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica. No entanto, os princípios de proteção de dados se aplicam sim. Então, por exemplo, segurança nacional. Há uma lei de segurança nacional, por exemplo, de guarda de dados sensíveis à segurança nacional. Não adianta dizer que a LGPD não aplica. Aplica sim, aplica porque os princípios estão expressamente declarados como aplicáveis. Artigo 7º, que os dados pessoais cujo acesso é público devem considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público. Por exemplo, lista aberta de vencimento de servidores, algo muito próximo a gente, seria justificável, por exemplo, que já que está aberto mesmo, já que está como se fosse lá no Facebook, você pega aquela lista, trata aquela lista e passa a oferecer linhas de crédito específicas para cada faixa de salário. Será que essa é a finalidade com a qual o salário foi publicizado? Não, isso mais tem a ver com a ideia de controle da administração e da transparência de gastos. Enfim, esses são também outros artigos de lei, outros dispositivos que deixam muito claro que não basta ser pai, tem que participar. Quem tem a minha idade sabe do que eu estou falando. Para os mais novos diz o seguinte: não basta você simplesmente falar que está cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que necessariamente obedecer princípios. É uma lei basicamente fundada na questão principiológica. Tá? Eventual dispensa da exigência do consentimento, veja, até para um tratamento para o qual o consentimento não é exigível. Por exemplo, dados da administração pública, dados do RH. Já pensou se, por exemplo, a Procuradoria do Estado tivesse que pedir autorização de cada funcionário para rodar a folha de pagamento cada mês? Eu já daria incondicionalmente, porque vai que isso atrasa o salário e eu esqueço de dar algum ano, algum mês. Então, realmente não é o caso, mas tem que observar os princípios de proteção. Vejam aqui, especialmente a observância dos princípios gerais e da garantia de direitos do titular. E, finalmente, também a título enunciativo, o tratamento posterior de dados pessoais precisa de uma nova base legal, logicamente, desde que observados os princípios. Isso para dizer, pessoal, que os princípios de proteção de dados estão em tudo, em qualquer hipótese de tratamento. Já os princípios constitucionais e administrativos, que são para a gente muito já conhecidos, afinal tivemos todos que sabê-los para iniciar nossa atividade funcional, rapidamente, o da legalidade, segundo o qual a administração só pode fazer o que a lei determinar e não o que ela não veda. Essa é a legalidade do privado. A impessoalidade, que deve se visar o interesse público primário, não o interesse público da pessoa jurídica. A da moralidade, que é a observância de preceitos éticos. A publicidade, justamente a possibilitar o controle externo, como eu falei da lista de salários. E da eficiência, que é o bom emprego dos recursos públicos. Como que a gente faz esse paralelismo entre aquele elenco de princípios de proteção de dados e esses da administração pública? Aqui uma proposta. Por exemplo, os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, eles dizem respeito diretamente com o da finalidade, com o da responsabilização e prestação de contas, com o da adequação e com o da necessidade. Percebam que o da finalidade, adequação e necessidade, eles... A lei brasileira foi até um pouco mais detalhista ao separar o da finalidade e o da adequação, mas eles se confundem bastante. Mas o fato é que eles estão necessariamente atrelados a esses três princípios constitucionais. Vejam por quê. Por exemplo, o atendimento dos princípios se verifica quando o tratamento de dados pessoais pelo poder público está previsto em leis, regulamentos ou respaldado em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Tá?
Aqui também, quando é praticado no exercício de suas competências ou atribuições. E, finalmente, quando o ato busca o atendimento de interesse público. Eu não vou, nos próximos slides, enunciar cada um deles, bastando para isso traçar um paralelo entre os princípios. Tá bem? O da publicidade, naturalmente, diz com o da transparência e o do livre acesso. Tá? Isso pode ser verificado nessas condições. Depois eu vou disponibilizar o slide, que já está disponibilizado, aliás. Tá bem? O da eficiência diz respeito à qualidade de dados, lógico, né? Se a administração vai implementar uma política pública baseada na análise de dados, os dados têm que ter boa qualidade, serem atualizados e serem fidedignos. Princípio da segurança, da prevenção e da não discriminação. Não há serviço público eficiente se não observar segurança, prevenção e não discriminação, por óbvio. Não é? Então, sumarizando o que eu disse até agora, a operação de tratamento de dados pessoais está para o ato administrativo, ou seja, a operação de tratamento de dados pessoais na administração pública é um ato administrativo, assim como os princípios de proteção de dados pessoais dizem respeito diretamente aos princípios administrativos. A violação de princípios administrativos, por óbvio, nós já sabemos, gera atos de improbidade, sobretudo na hipótese que me cabe trazer aqui do artigo 11, quando diz respeito à violação de um princípio administrativo, não é? Então, naqueles 5 princípios elencados, em havendo sua infringência, incorre sim o gestor, o administrador público, em ato de improbidade. E aqui estão as evidências disso, tá? O ato de improbidade traz sanções para o gestor público, sanções pessoais ao gestor público, não é? Então, existe a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos, a multa civil, a proibição de contratar e o ressarcimento integral com o patrimônio próprio do gestor público. Então, isso por si já é bastante grave, tá? Que é resumido na invalidade do ato, mas a responsabilização pessoal do agente público. E os princípios de proteção de dados, pessoal? Tem no artigo 52 que as multas para o poder público são advertência, publicização da infração, bloqueio de dados pessoais e eliminação de dados pessoais. Vocês vão falar, olha, que bom, não tem multa para o setor público, né? Mas nem por isso é menos ruim. Imaginem, por exemplo, numa medida extrema, naturalmente, vir a autoridade nacional e falar, olha, a Procuradoria-Geral do Estado não pode mais trocar dados, por exemplo, com o Judiciário. Então, por exemplo, eventual integração de sistemas de cobrança de dívidas públicas não poder ser viabilizado por isso. Então, daí a importância da matéria. O que resulta também que na própria Lei Geral de Proteção de Dados existe essa previsão. E é aqui que mora o perigo, né? Então, nas fases se fosse nas fases da morte, eu estaria na fase, talvez, da fúria, da raiva, do meu Deus do céu, Deus nos acuda, não é? Vejam aqui, por exemplo, que a própria Lei Geral de Proteção de Dados remete à Lei de Improbidade Administrativa, cumulando as sanções da Lei de Improbidade às sanções da Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, o que a gente tem aqui? Que a operação de tratamento de dados pessoais pelo poder público é um ato administrativo, tá? Lógico. A violação do princípio de proteção de dados pelo administrador público resulta em violação a princípio constitucional da administração pública, dado o seu paralelismo. A consequência do desatendimento de princípio de proteção de dados repercute, em primeiro lugar, no ato administrativo. O ato é inválido, a operação de tratamento passa a ser irregular e a operação inválida. No patrimônio do administrador, né, que é o controlador de dados. As consequências pessoais da lei de improbidade, por exemplo, e do Estatuto do Servidor Público Federal, quando na esfera federal. Repercute também no próprio ente público, ou seja, são essas consequências do artigo 52 que eu acabei de enunciar, não é? Portanto, o ato de improbidade, ele gera o quê? A invalidade do ato, mais sanções pessoais ao gestor público. Seja ele o Procurador-Geral do Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça ou o Governador do Estado, né? No entanto, a infringência de um princípio de proteção de dados, pessoal, passa a ser algo mais abrangente e mais devastador ainda. Por quê? Ele impõe sanções ao próprio órgão ou ente público que está tratando dados de forma irregular. Bloqueio, advertência e tudo mais aquilo que a gente acabou de ver. Além da invalidade do ato e de sanções pessoais. Portanto, isso tudo nos leva à seguinte conclusão. Para quem conhece essa leitura, né, e conhece bastante essa frase, né, que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, uma releitura seria
Por exemplo, você é eternamente responsável por aquilo que tratas. Tratou dado, você é responsável, e muito responsável. Então, pessoal, com isso eu encerro minha fala. Agradeço mais uma vez o convite. Estou à disposição. Oi? Foi. Muito obrigada, doutor Fernando. O senhor tem que pegar voo agora, vai nos deixar. Muito obrigada. Bom. Posso pegar meu certificado? Deve. Obrigada. Agora, a doutora Núria vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e as responsabilidades do DPO, ou do encarregado, né, na nossa lei. A doutora Núria é doutora e mestre em Teoria de Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, e ela é advogada especializada em Direito Digital e Proteção de Dados do escritório Opsi Brum, palestrante, pesquisadora, e publica muitos artigos na área. Posso colocar aqui minha apresentação, será? Tá por aqui? Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Queria começar agradecendo o convite. O nome da doutora Tatiana, doutor Rodrigo Valadão. É uma honra estar aqui com vocês, com o professor Fernando Tasso, a doutora Estela, o doutor Walter Capanema. Bom, como ela falou, eu sou encarregada pelo tratamento de dados pessoais. É esse o nome que a lei usa, mas a minha mãe prefere DPO, que é uma coisa mais elegante, não é? Pois é. E DPO é um cargo que está na moda e está todo mundo comentando nos jornais. O que precisa para ser DPO? Eu preciso nomear um DPO ou não? Quem que é o DPO? Tem muita dúvida sobre isso. E aí eu queria começar falando que a gente precisa recolocar a questão. Ao invés de perguntar quem é o DPO e quem eu vou nomear como DPO, a primeira coisa é saber como é que eu vou estruturar a minha governança em privacidade. A parte triste, talvez seja aquela parte da depressão, a fase da depressão, do luto que dá, é de saber que não tem uma pessoa, um super-homem, que vai fazer toda a adequação sozinho. O DPO é um ponto focal da privacidade, é um ponto central da sua adequação e de todas as questões que envolvem privacidade, mas ele sozinho não faz verão. A LGPD, ela impõe uma estruturação de toda uma governança em privacidade. Como vocês podem ver, eu trouxe aqui um gráfico do report desse ano, da IAPP e da Ernest. Existem muitos cargos de privacidade. Quando a gente fala em um profissional de privacidade, existem muitos cargos. Por exemplo, um Privacy Manager, um gerente de privacidade, um Privacy Officer, um Chief Privacy Officer. Ou seja, existem muitas possibilidades de como você vai estruturar com cargos diferentes a sua governança. Não é só a nomeação do DPO. Em alguns lugares, o DPO é o topo da governança em privacidade, todo mundo está respondendo para ele. Em outros lugares, o DPO responde para um Privacy Leader global. Olha só, e cada instituição tem que pensar na sua formatação, no que faz sentido para ela. Não tem resposta, eu não tenho aqui um organograma para mostrar para vocês e dizer, olha, isso aqui serve para todo mundo, isso aqui vai dar muito certo aqui, com certeza.
Eu tenho que dizer o quê? Olha, depende do volume de dados que você trata, depende da sensibilidade dos dados que você trata, depende do seu porte, depende do seu setor, se é mais, menos regulamentado. Pessoal do setor bancário, muita regulamentação, setor de saúde, muita regulamentação. Varejo não tem regulamentação quase. Depende. Então, cada um vai ter que encontrar a sua medida, vai ter que reestruturar os seus cargos, vai ter que encontrar qual é o seu organograma ideal. E o que a lei nos ajuda? Aqui eu trouxe um paralelo. Na Europa, o cargo, claro, vem da Europa, o cargo de encarregado, de PO, ele surge na Lei Federal Alemã de 77, então não é novidade para os europeus. Mas na Europa, na GDPR, ele é uma exceção. Então, em regra, você não precisa nomear um DPO. Apenas se você trata dados em grande escala, trata dados sistematicamente, como exceção, você nomeia. E o que a lei brasileira fez? Todo mundo nomeia. O controlador de dados, ou seja, se você decide o que será feito com os dados, não é? Deverá indicar ponto. Então, aqui, em regra, todo mundo nomeia até que a autoridade regulamente o contrário. E as pessoas jurídicas de direito público? Ora, as pessoas jurídicas de direito público também nomearão encarregado sempre que elas tratarem dados pessoais, ou seja, sempre, né? Sempre. A gente não anda para frente sem tratar dados pessoais. Então, as pessoas de direito público também tratam dados pessoais. E aqui, meus queridos, eu quero incluir uma sexta fase do luto, que o professor Fernando Tasso disse, que é a fase da alegria. Depois que passa o luto. Porque aqui tem uma intersecção belíssima com a Lei de Acesso à Informação, que vocês conhecem tão bem. No setor público, a LGPD tem uma característica diferente, que é uma característica de fortalecimento das relações democráticas. Se a gente for pensar em termos de redemocratização, não é? Se a gente for pensar na Constituição Federal e na instituição do habeas data, é um avanço, porque você pode entrar na justiça para pedir acesso aos seus dados. Depois, quando vem a lei de acesso à informação, isso significa que você não precisa entrar na justiça para ter acesso aos seus dados, você pode ir direto no órgão público e pedir o acesso aos seus dados. A LGPD, ela traz uma nova camada de direitos para o cidadão. Ela diz que você deve ter você ganha novos direitos, direito de acesso, direito de retificação, direito de revisão das decisões automatizadas, direito de limitação de tratamento, direito de saber com quem são compartilhados os seus dados. Ou seja, é mais do que simplesmente o acesso. Você ganha todos os direitos do artigo 18. Portanto, é algo que fortalece mais a relação do órgão público com os cidadãos, com os jurisdicionados, com todos os cidadãos. Então, é mais bonito, tem uma característica a mais para os órgãos públicos, né? E aqui, o artigo 23, no parágrafo 2º, diz que a LGPD e você nomear um DPO não dispensa a nomeação da autoridade da lei. Ou seja, você tem a autoridade da Lei de Acesso à Informação em paralelo com o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E talvez aí convenha que ambos num canal único, porque senão você vai ter aí duplicidade das solicitações. Olha que bacana. Só eu que achei bonito não, né? É bonito demais, gente, sério. E aí, quem que é esse DPO? Vem essa questão, o professor Fernando Tasso falou, mas meu Deus, é alguém do compliance, é alguém do TI. As pessoas adoram jogar para a pessoa do TI, e normalmente a pessoa do TI adora receber a LGPD, porque ela já reconhece muitos dos termos da lei, ela já sei isso. Né? Já sei as medidas de segurança, medida organizativa, já estava na ISO, sei tudo. Não sabe não.
Não sabe não, porque tem muitas medidas jurídicas a serem tomadas. Revisão contratual, garantias de acesso. Muitas medidas são jurídicas. As medidas técnicas, o de menos. Um bom TI resolve, mas não faz tudo, não é? E nos órgãos públicos, essa questão da autonomia ganha também um ar diferente. A gente pensar dentro de uma instituição pública, quem que pode reportar apenas para os níveis mais altos? Quem que tem recurso e acesso a tudo? Quem que não tem conflito de interesses? Quem que tem autonomia o bastante para não receber instruções? Quem não pode ser penalizado pelas suas funções? Ou seja, aí eu pergunto, adianta nomear a pessoa? Pode ser o melhor profissional do TI, pode ser a pessoa que salva a sua instituição. Se ela pode ser demitida, se ela recebe instruções, se ela pode ser penalizada, pode sofrer um processo administrativo dentro das suas funções, se ela não tem recurso, não tem acesso, se ela responde, tem um monte de gente em cima dela, antes de chegar ao mais alto nível dessa instituição. Ou seja, há que se pensar quem tem autonomia. E aí a questão do jurídico, e aqui no Brasil a gente viu que a gente teve essa discussão em certo momento da elaboração da lei, com emendas e vetos. Eu trouxe aqui também, do mesmo report, metade dos DPOs no mundo hoje são do jurídico. E aí, em algum momento, no meio do ano, entrou essa redação que depois foi vetada, dizendo que o DPO devia ter conhecimento jurídico regulatório e estar apto a prestar serviços especializados em proteção de dados. Eu não estranhei. Não estranhei essa redação. Recebi essa redação, estava à noite, estava fazendo jantar. Tinha aula no dia seguinte, aula no INSPER. Não estranhei a redação, e não estranhei porque a GDPR tem exatamente essa redação, dizendo que você, como DPO, precisa ter conhecimento jurídico, não é? Sobre proteção de dados. E aí fui dar aula. Quando eu cheguei na aula, que caos. As pessoas tinham dúvidas sobre se o DPO só poderia ser do jurídico. Eu disse, não é isso que está dizendo a lei, pelo amor de Deus. Tem muita gente boa do TI nas empresas que são excelentes DPOs, muita gente do compliance que tem formação de negócios, administração, que são excelentes DPOs. Não é isso que a lei quis dizer. E aí veio dizer, olha, não, mas lá na lei da OAB tá como atividade privativa do advogado. Você dá consulta. Também achei que não. Também achei que não. E aí eu falei, olha, não é bem isso o que está dizendo a lei, na Europa não funciona assim. E o rapaz me disse, vamos perguntar ao OAB. Eu falei, mas é para a OAB que você vai perguntar? Não pode. Essa resposta pode estar viciada. Vamos ver pela lei quais são as funções do DPO. Olha só, na GDPR, esse cargo é um cargo super técnico, então tem como, por exemplo, como função aconselhar sobre relatório de impacto, chamado de PIA. Tem como função controlar a conformidade. Enfim, tem funções muito mais técnicas. A LGPD, quando trouxe o cargo para cá, ela trouxe com habilidades que são muito mais voltadas para a comunicação. Olha só, orientar funcionários e contratados, receber comunicação da autoridade, prestar providências, aceitar a comunicação dos titulares, prestar esclarecimentos. Ou seja, é uma pessoa basicamente que aconselha os funcionários, conscientiza, treina no compliance e, por outro lado, aparece como ponte de comunicação entre o controlador e a autoridade, o controlador e os titulares. O que é um cargo perfeito para mim, que não fico quieta. Mas, descubro eu, meus queridos, que não é só isso. Essas são algumas das funções que eu exerço e que muitos DPOs exercem, além daqueles 3 incisos da lei.
não é? Você elaborar políticas de privacidade, elaborar os avisos de privacidade, você pelo menos minutar e apontar os aditivos contratuais, a LGPD demanda revisão contratual com fornecedores, com parceiros, porque como o Dr. Fernando Tasso falou, você se torna responsável por aquilo que trata e por aquilo que os seus parceiros tratam também. Isso está presente em toda a legislação de proteção de dados, exatamente porque não adiantaria responsabilizar você pelo seu compliance se você transfere dados para terceiros que não estão adequados. O dado que vaza lá é o seu. Portanto, você fica responsável por essa cadeia. Então, mapear a cadeia, estabelecer aditivos contratuais para toda a cadeia. Além da conscientização do treinamento, você trabalhar com Privacy by Design. Você tem que estar presente em toda a reestruturação, formulação de produtos, de serviços, não é? Para saber se eles estão formulados, desenhados com os princípios de privacidade, estabelecimento, elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A lei aqui estabelece tudo que é tratado no legítimo interesse, todos os dados pessoais sensíveis, e tem uma hipótese extra para o poder público, que é infração penal, aquele inciso de infração penal que o Dr. Fernando Tasso mostrou, é um inciso que, para a teoria geral, é um escândalo, porque ele diz que não se aplica a lei, mas aplica porque cobra relatório de impacto para essas hipóteses. Então, para essas também, fazer todos os assessments, estabelecer plano de resposta a incidentes, em alguns casos, startar plano de resposta a incidente, fazer avaliação de criticidade de risco das atividades de tratamento, fazer mapeamento, ou pelo menos auxiliar o mapeamento, registro das atividades, acompanhar a regulamentação específica do setor e fazer o cotejo com a proteção de dados, estabelecer controle e fazer todo o monitoramento do compliance. Então, ou seja, é um monte de coisas, não é? São todas essas funções que vão ser exercidas por essa pessoa. O Dr. Fernando Tasso falou, a gente debateu muito, né? Quem poderia ter, pela autonomia, quem seria um bom DPO, quem seria um bom encarregado no tribunal? Bom, além de debater quem teria autonomia suficiente para assumir o cargo no tribunal, quem teria disposição o suficiente para arcar com todas essas novas funções? Reduz muito os candidatos, muito. Parecia tão bom quando falou que ia ser DPO. E aí vocês veem que não é só sobre o DPO. O DPO é uma figura central, mas tem toda uma estruturação de governança, e ela serve para quê? Ela serve para permear a instituição com os valores de privacidade. A LGPD ela é uma lei tão bacana, o que eu mais gosto na LGPD é que ela é uma lei muito ética. Quer que eu troque? Eu troco. O senhor manda. Tá bem? Ela é uma lei tão bacana porque ela traz diretrizes éticas para o tratamento de dados pessoais. Eu quero dizer, não serve mais qualquer coisa, não serve mais não ter cuidado com o dado do outro, não serve mais não pensar em como esse dado e como ter o acesso ao dado das pessoas pode impactar a vida delas. Isso é chave e isso é importante. Isso vai desde o topo da organização, da instituição, até o chão, até a portaria, até a pessoa que te recebe sabe que aqueles documentos que ela pede são simplesmente os necessários e adequados para garantir a segurança do prédio. É isso. Todo mundo precisa saber que privacidade é importante, todo mundo precisa ter esse respeito e essa consideração com o outro. Por isso, a LGPD é um compliance que é transversal pelas empresas e pelas instituições. E as instituições têm um valor maior, que é um valor de democracia, de fortalecimento dessas relações. Eu acho que esse compliance vem nos órgãos públicos para fortalecê-los ainda mais e para fortalecer a relação deles com os cidadãos. Por isso, eu fico tão feliz de vir aqui e falar hoje. Muito obrigada.
vamos. Obrigada, Núria, doutora Núria. Agora, para ficar mais próximo da apresentação, doutor Walter Aranha Capanema, é advogado, professor, coordena a pós-graduação de Direito Digital do IEP do MP do Rio de Janeiro e o curso de extensão de Direito Eletrônico da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. E vai falar para a gente sobre linhas gerais da Lei de Proteção de Dados. Está com seu nome. Está com o nome aqui? Está com seu nome. Eu sou Walter. Esse pendrive aqui é o meu, né? Deixa eu ver aqui dentro. Está no pendrive. Deixa eu ver. Não, esse aqui é do Fernando Tasso. Então, alguém moveu e não pegou. Eu já ia falar. A gente vai. Bem, boa tarde a todos. Eu quero aqui parabenizar meu querido amigo Rodrigo por roubar seu lugar. Não, pode ficar à vontade aqui. Não. Quero agradecer também a doutora Tatiana pelo convite, quero agradecer a minhas colegas de mesa, a doutora Estela, a doutora Núria, meu amigo Fernando Tasso. O meu pendrive não está aí no meu PowerPoint, deu algum problema, mas a sorte é que eu guardei na cabeça o assunto. E fiz backup na nuvem, da minha cabeça. E eu gostaria de conversar com as senhoras e os senhores sobre alguns temas que eu acho muito importante de discutirmos sobre a LGPD. E me parece que eu sou o último a falar, portanto, eu vou trazer algumas polêmicas. A primeira polêmica diz respeito ao DPO, encarregado. Realmente o nome de DPO é muito mais bonito, né? Encarregado parece uma coisa assim, alguém que tem ônus, assim, uma coisa assim triste, né? De certa forma, um pouco disso, que você mostrou isso, né? A lei parece uma coisa linda, mas mostra o ônus. E o curioso é que se você for olhar a LGPD, você percebe que ela deixou algumas pontas soltas. Quando você lê o conceito de encarregado, você veja que no artigo 5º, ele diz que o encarregado ele vai ser indicado pelo controlador e operador. Havia um parágrafo 4º do artigo 41, que dizia que a autoridade poderia indicar poderia exigir, poderia determinar as situações em que o operador também indicaria o DPO. Esse artigo foi vetado. E como a doutora Núria mostrou muito bem, o artigo 41, ele fala que só quem indica o controlador, o operador, o DPO é o controlador. Então, aquele conceito lá do artigo 5º que fala que o controlador e o operador indicarão o encarregado, o DPO, parece que ele ficou meio no ar. E quando eu comecei a estudar esse assunto, né, a questão do DPO, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei, e eu tenho origem, eu sou advogado trabalhista de origem, né, meu pai foi juiz do trabalho, então CLT é algo que eu conheço desde criança, eu pensei logo na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu achei muito parecido com o DPO, porque se você tem uma empresa com mais de 20 funcionários, 20 empregados, é obrigatório você ter alguém lá dentro que integre essa comissão e, com isso, faça o compliance da proteção pessoal daquelas pessoas. O DPO, ele faz esse compliance da proteção de dados. Mas enquanto que o CIPeiro, o nome que se popularizou, ele tem uma estabilidade legal, o DPO não tem.
Imagine alguém, um empregado seletista, né, contratado nos termos lá da CLT, ele prestando um serviço como DPO, né, determinando como a empresa deve se comportar. E, de certa forma, você acha que não vai criar problema? Não, isso aqui você tem que mudar. Não, essa política de dados de vocês é totalmente errada. Não, esses dados que vocês estão armazenando está tudo errado. Não, você tem que exigir o consentimento. Não, isso aqui você pode fazer de outra maneira. Você acha que essa pessoa não vai se indispor? E você acha que alguém vai assumir um cargo sabendo que ele vai poder ser mandado embora? Então eu vejo que na esfera privada, especialmente quando você tem um DPO da própria empresa, eu vejo que você pode ter sérios problemas nesse aspecto. E aí se poderia pensar o seguinte: poderia o sindicato, poderia a empresa estabelecer um acordo, uma convenção coletiva, dizendo que esse DPO teria uma estabilidade? Olha, eu nunca vi na história da humanidade isso acontecer, uma estabilidade contratual. Eu não acho que agora é que vai começar. E a outra possibilidade, você terceirizar a função do DPO, que de certa forma também é admitido. Mas é de se pensar o seguinte aspecto: como isso vai ser feito? Esse DPO externo, ele vai ter acesso a quais informações da sua empresa, da sua instituição? Essas informações que ele vai ter... Acho que esse aqui é o meu slide, né? Conseguiu? Obrigado. Então, se faz de conta que nada que eu falei não aconteceu. Eu não sei se esse é meu slide, mas deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver. Não, não é esse não que não. Olha, realmente, deu um tilt aí. Eu falo esse slide mesmo, não tem problema. Então, por favor, reconsidere o que eu falei, está valendo ainda. Então, veja bem, eu tenho um DPO que ele é terceirizado. Esse DPO é terceirizado. Até que ponto ele vai ter conhecimento do que a empresa faz, do know-how? Você confiaria uma pessoa externa a ter o conhecimento do seu know-how, do seu segredo industrial, se for o caso? Isso é complicado. Mas eu faço, né, um contrato, né, um NDA e tal. Mas você vai confiar nisso mesmo? E outra coisa que eu pensei também em relação ao seguinte, em relação ao DPO externo, foi o seguinte: imagine uma empresa que presta serviço para o consumidor. Ela contrata a sua empresa de DPO, ou contrata você como DPO externo, para prestar serviços para ela. Ok? Até aí tudo simples. Há um vazamento de dados. O consumidor, ele poderia acionar quem? Obviamente, ele vai querer acionar a empresa que tratou os dados, mas pela CDC, ele poderia processar também todo mundo que faz parte da cadeia de produção. E aí vem o DPO. Ou seja, daquele ônus que a doutora Núria falou tão bem, daquela quantidade de problemas, eu acrescento aqui mais um. A possibilidade de você ser demandado numa ação consumerista e, com isso aí, você ter mais desgraças em sua vida. Então, isso daqui eu acho importante comentar em relação à função do DPO. Um assunto que, para mim, é muito caro e é muito interessante como advogado é a questão da responsabilidade civil na LGPD. Porque a gente pensa o seguinte, a gente pensa que a responsabilidade civil na LGPD ela está adstrita aos casos de vazamento de dados. Quando você vai olhar a LGPD, artigos 42, se não falha a memória, 42, né? Ela basicamente, você não pode pegar só 42, você tem que pegar todos os artigos daquela seção e eu vou considerar também 44, parágrafo único. Baseado no seguinte: se houver um dano provocado pela violação à legislação de proteção de dados, há responsabilidade civil. Se houver um dano decorrente da violação de normas de segurança, 44, parágrafo único, há responsabilidade civil. E o que se você parar a pensar, é muita lei, muita norma. Porque, veja bem, o 42 fala violação à legislação de proteção de dados. Ele não fala violação à lei de proteção de dados. Quando você fala em legislação, você vai em consideração, além da LGPD, obviamente, o Marco Civil. O Marco Civil, a Código de Defesa do Consumidor, a Lei Complementar dos Bancos, as normas do Banco Central, um monte de coisa. Ou seja, implementar LGPD, implementar a proteção de dados, não implica apenas em conhecer a LGPD e aplicá-la. Se o dano é em ré ipsa, né?
E saber se o dano... Exatamente, em saber se o dano é re ipsa. Eu vejo, doutor Armando, me corrija se eu estiver errado, o dano moral, no caso da proteção de dados, ele vai continuar o mesmo procedimento de avaliação do dano moral convencional. Se eu tenho um dano moral que eu fui ofendido na rede social, coisa tão tradicional, o dano moral é re ipsa. Eu não preciso provar a dor, a sofrimento, a humilhação. Eu pego aquele fato, detalho, trago os elementos, nexo de causalidade, tudo, e mostro para o juiz. Aqui eu vejo também, no caso da LGPD, que o dano moral continua sendo em re ipsa. Porque não tem como você detalhar, você não tem como você pesar a dor. Quem vai pesar objetivamente a dor vai ser o magistrado, quando for analisar o problema. E o que é interessante analisar, quando você começa a estudar a responsabilidade civil e confrontar os casos, perceba que você tem várias possibilidades. Por exemplo, eu penso aqui no tradicional vazamento. E aí vem o seguinte, se é um vazamento de dados, esse slide aqui é o meu, esse é outro slide meu, está pulando aqui os negócios. Tá pulando, vai de conta aqui. Eu não sei se houve um vazamento aqui, eu não sei. Rodrigo, eu não sei se é caso de vazamento. Não temos DPO, não. Esse é outro assunto, então, gente. Faz de conta que... Tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, o que eu acho importante comentar. Além do vazamento tradicional, você pode ter, por exemplo, uma situação em que o consentimento do titular foi violado. Ou então houve, digamos, um abuso no uso do consentimento, como o famoso caso das farmácias. Você vai na farmácia, você dá bom dia, a pessoa nem responde bom dia, pergunta qual é o seu CPF. Então, se a compra é condicionada puramente ao fornecimento do CPF, ao meu ver aqui, esse consentimento não é livre. Esse consentimento é viciado. Então, se esse consentimento é viciado e a compra só pode ser feita assim, há uma responsabilidade civil, há no mínimo um dano moral. E o que eu acho importante, se você mede o dano, se a indenização é medida pela extensão do dano, 932, por aquele canto ali do Código Civil, veja o interessante, é preciso que o advogado, do autor, ele saiba trazer para o juiz a sensibilidade da extensão do dano. Então, veja bem, vazaram as minhas senhas do Netflix, isso tem alguma dor? De repente pode sim, ele pode montar, olha, o Walter usava aquela mesma senha para tudo. Agora, sim, uma coisa que eu posso recuperar. Agora, vazar meus dados biométricos. Eu não tenho como cortar o dedo e botar e mudar novamente. Então, de repente, o vazamento de dados biométricos, eu tenho aqui um dano moral muito maior do que o vazamento de uma senha. O vazamento do meu conteúdo da nuvem, das minhas fotos pessoais, possa trazer um prejuízo muito maior. Né? O vazamento dos meus dados de saúde, né, pode até dar a margem de uso abusivo pelas instituições de farmácia, médico e por aí tal. Então, você tem muitas situações que são bem complexas em relação a isso. Um tema que eu acho muito interessante e que vai ter a modificação de respeito ao marketing. Porque o marketing, basicamente, eu não sei se alguém tem alguém no marketing, não quero ofender ninguém, mas o marketing na internet ele trabalha muito com spam. Muito com spam. E eu não sei se vocês já leram, tem um precedente sobre spam no STJ, isso de 2010, que é um caso interessantíssimo, que era um rapaz casado, lá em Brasília, ele começou a receber mensagens de uma boate de striptease e casa de prostituição. Tudo junto. Agora, imagine você casado, né, começa a receber isso, e sua esposa, o que é isso que está recebendo, João Alberto? Ah, não, eles pegaram, mas como pegaram o seu e-mail? E ele, premido por esse problema, ele entrou com ação contra a boate de striptease, /casa de prostituição. Ele entrou com ação pedindo para que fosse que não recebesse mais as mensagens, né, só quando tivesse promoção. Brincadeira. E continua sendo dano moral. O juiz, em primeiro grau, concedeu, acho que foi R$10.000 em dano moral, a boate recorreu ao Tribunal de Justiça, ganhou. E o nosso herói foi até o STJ. O relator originário, o ministro Salomão, ele concedia o dano moral, porque ele entendeu que houve uma violação da privacidade dele, pelo ele se viu inadvertido. Mas o voto vencedor, foi de um desembargador convocado do Amapá, ele entendeu que o dano moral é um mero aborrecimento. O envio de spam é um mero aborrecimento, porque tem modos de você evitar. Olha, você foi assaltar o seu carro, mas é porque você não colocou um alarme. Ou seja, ele jogou o ônus para o consumidor.
E eu diria mais ainda, nas notas taquigráficas desse julgado, o próprio relator designado confessa que não conhecia nada de informática. Interessante é que, com base na LGPD, eu vejo que esse precedente vai ter que cair. Porque o e-mail é um dado pessoal. E, por um dado pessoal, né, no caso de uma ação de marketing, eu vejo que talvez a principal forma a principal base legal, nesse caso específico, seja o consentimento. Você pode ter contrato, mas eu acho que no marketing, talvez, a principal base, concorda? A principal seja o consentimento. Então, dá para jogar também isso, né? Legislação serve para tudo um pouco, né? Um pouco uma arma, né? Serve um pouco para tudo, né? Então, eu acho que também tem esse fundamento. Outro caso que eu acho muito interessante, que a gente está discutindo lá na Emerge, é de respeito aos casos de vulnerabilidade não documentada. O que acontece? Quando alguém descobre uma falha de segurança, essa falha de segurança ela é analisada, ela é reportada e ela acaba indo para um site CVE/mitre.org. E ela é como se fosse uma doença. Olha, eu sei que isso aqui quando você faz isso, acontece isso, e o dano que ela provoca é isso. E você pode combatê-la fazendo aquilo. Então, a partir do momento que eu sei que há uma vulnerabilidade de segurança, eu sei como combatê-la, eu sei como enfrentá-la. E, portanto, aqui, se eu sou o operador, né, eu estou tratando os dados, eu sei, opa, tem uma vulnerabilidade no serviço que eu presto. Eu preciso, portanto, me adequar a ela, né, tomar cuidado, tomar conhecimento, tomar procedimentos de segurança para evitar que ela ocorra. Mas acontece o seguinte, e quando você tem um caso de uma vulnerabilidade não documentada, chamado de zero day, ou seja, eu sou um criminoso, eu consigo descobrir uma falha de segurança, mas eu não conto para ninguém. Porque se eu contar para alguém, se eu divulgar para a comunidade de segurança, alguém pode encontrar a vacina. Então, eu exploro essa falha criminosa, de forma criminosa. Então, digamos o seguinte, eu tenho um banco de dados maravilhoso, tudo bonitinho, todos os procedimentos, né? Eu levo todo dia lá um pastor para orar no dia, quando o pastor abençoa esse servidor, tudo direitinho, um padre, ou dependendo da sua fé e tal. Aí eu peço para fazer toda essa análise, tudo certinho. Vem um cracker, um criminoso, ele vai lá, faz uma invasão, explorando essa vulnerabilidade não documentada. Pergunto, a empresa deve ser responsabilizada por isso? Porque eu acho interessante comentar o seguinte, você só pode enfrentar riscos que você já assumiu anteriormente. Eu vejo que quando você tem uma vulnerabilidade não documentada, é um risco que você não conhecia. E eu diria mais ainda, a obrigação de segurança é a obrigação de meio, não de resultado. Quando eu me comprometo a proteger os seus dados, a cuidar deles, eu não posso dizer que eu vou proteger os seus dados de todo e qualquer tipo de ataque, de toda e qualquer situação, porque isso é impossível. Isso não tem como ocorrer. É uma coisa assim absurda. O outro tema também que eu acho interessante da gente comentar sobre a responsabilidade civil, Rodrigo, tem de respeito à responsabilidade civil do Estado. Então, imagine, você tem um órgão estatal, você tem um ente público que ele trata dados pessoais. Há um vazamento desses dados. Há um vazamento porque o poder público ele foi omisso em assumir medidas de tecnologia, medidas de segurança. A pergunta é, a responsabilidade civil do Estado aqui vai ser objetiva ou subjetiva? Eu entendo que a regra geral do 42 da LGPD é que a responsabilidade é objetiva. Mas eu vejo o seguinte, a gente está diante de um caso de uma responsabilidade estatal, né, e um caso de uma responsabilidade por omissão. Eu vejo que, se for uma omissão específica, você pode aplicar a regra geral da jurisprudência, que seria a responsabilidade objetiva. Então, você tem que comprovando que aquela omissão é uma omissão específica. Então, nesse caso aqui, eu posso estabelecer uma responsabilidade objetiva. Agora, cabe à parte autora comprovar isso. Cabe à parte autora comprovar que realmente era público e notório que aquela situação poderia causar dano e que o Estado não agiu para evitar o seu acontecimento. Então, isso é muito interessante você discutir e muito interessante a gente pensar nessas hipóteses e nessas situações. Porque, obviamente, casos como esse surgirão. Porque, se você fala em violação da lei de proteção de dados, você pode ter alguns casos, por exemplo, o ransomware. Né? Você não sabe o que é ransomware, não sabe? Alguém não sabe?
Quer que eu explique? Então, se você tem aqui alguém manda um e-mail para você, olha, clica aqui porque você saiu traído. Isso é o golpe de 1920, né, que tinha esse golpe. Você clicou porque achava que estava sendo traído, ou por curiosidade. Clicou, os seus dados ficaram todos criptografados e aparece uma mensagem na tela, olha, se você não pagar a quantia tal em Bitcoin, os seus dados vão ficar criptografados para sempre. Então, se você tem dados que são inacessíveis, ainda, né, que não tenha vazamento, você tem aqui uma possibilidade de uma responsabilidade civil por parte do operador. E até do caso, se você falar uma relação consumerista, eu penso que vai todo mundo. Vai o controlador, vai o operador, vai até o DPO também. Se ele for né? Vai ter também. Se for externo, interno não. Interno não, porque interno, até ali não prevê isso. Mas a LGPD, ela também é um pouco a técnica nesse sentido, da Data-Vênia. Quando ela define quem são os agentes de tratamento, ela fala que é o controlador e o operador. Quando você vai ler a parte do encarregado, ela está no capítulo dos agentes de tratamento. Então, ou seja, bagunça tudo, né? Bagunça toda a nossa aplicação, toda a nossa situação. Ainda sobre esse tema, eu acho interessante comentar aqui, lembrando aqui, a questão dos algoritmos, né? Veja, a gente comentou muitos algoritmos, o algoritmo virou a palavra da moda. Até é um assunto bom para você fazer amigos em eventos, né? Como é que vai o seu algoritmo, né? Qual algoritmo que você usa? Então, desculpa, né? Porque ao final da tarde me permite. O que eu gostaria de começar com você é o seguinte: o artigo 20 ele tem lá a possibilidade, né, de você solicitar a revisão das decisões automatizadas. Então, se você tem uma decisão automatizada que lhe foi prejudicial, você tem o direito de solicitar essa revisão. Mas a questão é o seguinte: se você for olhar o parágrafo primeiro, se não falha a memória, você também tem o direito de descobrir, de saber, você como titular, quais foram os critérios utilizados pela essa decisão algorítmica. Mas a pergunta é, como você... Imagina alguém judicialize isso, né? Eu fui pedir um crédito para uma determinada empresa de empréstimo, ela negou, né, alegando que eu não estava no perfil, aquela coisa bem ampla, não estava no perfil. Eu entrei com uma ação alegando que, olha, meu vizinho, que tem uma situação igualzinha à minha, ele teve esse crédito garantido. Por que eu não tive? A pergunta eu pergunto do ponto de vista probatório, como a empresa demandada deve trazer a juízo, essa prova? Porque ela não vai pegar todo o seu programa de computador e colocar no processo. Primeiro que ela quer proteger a sua propriedade intelectual. Segundo, ainda que ela fizesse isso, o que eu acho absurdo, e eu não recomendaria que fizesse, quem é que vai analisar isso? Você vai ter que ter um perito forense que vai ler todas aquelas milhões de linhas de código e que saiba ler a linguagem de programação específica. Aí, como é que a empresa vai fazer isso? Ela vai pegar ela redigir um documento, vai fazer um contrato. Eu acho muito importante definir como essa prova vai ser produzida e levada a juízo, né? Então, de repente, a própria empresa, no seu termo de uso, ela diz quais são os critérios que ela vai utilizar. Olha, nós vamos nós vamos avaliar seu crédito conforme a sua idade, conforme a sua escolaridade e onde você mora. Né? E seriam critérios interessantes, não sei, de repente alguém vai entender que mas ele mora mal, mora bem, mas quem define o que é mora bem e o que é mora mal? Não seria também um preconceito aí também? Isso é interessante comentar. De repente, eu acho que o termo de uso pode ser relevante isso. É interessante também falar que a Apple lançou aquele Apple Card, o cartão de crédito dela, e já veio dando problema, porque mostrou que em alguns casos relatados, quando o marido e a mulher pediam, sempre o crédito do marido era muito maior do que da mulher. Isso aconteceu até com o fundador da Apple, o Steve Wozniak. Ele também, o meu crédito foi muito maior do que da mulher. O criador do Ruby on Rails, né, um framework interessante de programação, também ele falou o seguinte: olha, eu pedi a Apple Card, o meu tinha 10 vezes mais crédito do que da minha mulher. Então, quer dizer, é uma coisa absurda, é um preconceito absurdo. Ainda mais numa era que nós estamos vivendo, em que as mulheres estão tendo um merecido protagonismo, principalmente de proteção de dados. Né? Nós temos aqui na OAB uma comissão de proteção de dados presidida pela mulher, isso é muito significativo, Estela, meus parabéns. E a maioria de mulheres. E a maioria de mulheres, isso é ótimo, né? Graças a Deus. Né? Vamos à frente. E o último ponto que eu queria comentar com vocês, que eu acho interessante, é a questão da proteção de dados e a segurança pública e o crime, e a questão da investigação criminal. Você veja que, embora o artigo 4º da lei, se não falo embora, ele tenha
retirado a questão da segurança pública e da investigação criminal do âmbito da LGPD, não significa que não vai ter influência. Pense, por exemplo, numa situação em que houve uma invasão. Se houve uma invasão, é importante que a empresa, diz lá acho que é o 46 da LGPD, ela deve notificar esse incidente para o titular e para a autoridade. Ou seja, ela precisa documentar todo esse passo. E se ela tem que documentar todo esse passo, isso mostra que ela tem que documentar tudo. É importante que ela tenha, pela questão da escrituração, pela prestação de contas, tudo muito bem documentado. Então, se acontece um crime na empresa e eu tenho que investigar, eu como autoridade policial, vai ser muito mais fácil para que eu possa localizar a informação, localizar de onde partiu o ataque, localizar por onde ocorreram os problemas. Dito isso, né, eu espero que eu tenha saído bem aqui. Eu guardei de cabeça no PowerPoint, eu sempre confio na sua cabeça, né, quando a nuvem não funciona. Eu quero, então, agradecer ao meu amigo Rodrigo aqui pelo gentil convite, as minhas amigas aqui pela participação, e terminar dizendo o seguinte, que a Lei de Proteção de Dados ela acaba privilegiando o titular e protegendo a gente numa época em que nós estamos cada vez mais hipossuficientes. Nós temos relações constantemente com aplicativos e com máquinas que são caixas pretas. Nós não sabemos o que tem naquele lado ou o que estão fazendo com a gente. Eu vejo que a proteção de dados, a LGPD, busca nos dar um protagonismo e uma forma de nos equilibrar nessa era tão complicada e tão complexa. Olha, muito obrigado.